Olá, seja bem-vindo à Maternidade Fora do Brasil. Para quem não me conhece, sou a Jéssica Brauzik, eu sou anfitriã. No episódio de hoje, na verdade, nós vamos celebrar o Dia Mundial do Livro. E como convidada, eu vou ter a Luciana Gomide. Ela é uma escritora brasileira que traz uma voz singular na literatura infantil. Ela vai conversar um pouco sobre a jornada dela de maternidade, que foi no Brasil, mas virando mãe expatriada, no Canadá, e como isso inspirou ela a escrever os livros lá no Brasil e meus avós que moram longe. Foi uma conversa bem interessante para escutar o ponto de vista da autora, e os livros já estão disponíveis para compras. Eu vou colocar aqui embaixo o site dela e vocês podem passar lá. Então, vamos lá escutar um pouco da história dela. Olá, e obrigado por ter aceitado fazer esse especial do Dia do Autor, né? Nossa, eu tô muito feliz, eu amo livro, pra falar a verdade. A minha filha acho que tem mais livro aqui do que brinquedo mesmo em casa. E eu queria saber um pouco sobre você, né? Você nasceu em São Paulo, você mora hoje em dia no Canadá, mas você é do interior de São Paulo, né? Bom dia, obrigada por me receber. Estou muito feliz de estar aqui, ainda mais para falar também sobre livro, que é uma paixão minha desde criança. Eu nasci em São Paulo, mas eu cresci no interior de São Paulo. E quando eu fui fazer faculdade, eu acabei me mudando, voltando a morar em São Paulo. E por lá eu fiquei, acho que 12, 15 anos antes de me mudar novamente. E agora eu moro no Canadá já faz 5 anos. Ai, que legal. E você tem um filhinho, né? Se não estou Isso, eu errada. tenho um filho que hoje tem 7. Quando ele chegou aqui, ele tinha 2 anos, usava fralda, carrinho, aquele monte de trambolho de criança pequena. E agora ele já tem 7. Sim, mas ele nasceu no Brasil, né? Porque pelo que eu estava lendo num artigo sobre você, você estava na China quando engravidou e acabou voltando para ter o filho lá com o apoio da família e tudo. Isso, no finalzinho de 2015, ali durante o ano de 2015, eu e o marido, a gente já estava bem cansado de São Paulo, daquela vida meio maluca, de tanto trânsito, e aí nós dois na época já tínhamos outros empregos como freelancer, né? Meu marido é programador e ele tinha uma empresa para quem ele prestava serviço, e eu sou professora, sou formada em letras, me formei em letras em 2007, 10 anos depois eu me formei em pedagogia. E eu também já tinha um outro trabalho freelancer, então eu sempre trabalhei em escola, mas eu fazia freelancing para editoras. Então Sim. eu já escrevia profissionalmente, eu já produzia material didático. E aí, como nós dois tínhamos esse emprego que dava muita flexibilidade, a gente cansou, comprou uma passagem só de ida, fomos para a China e começamos a fazer um mochilão. A gente vendeu tudo que a gente tinha e foi viver só de mochila por uns meses. Sim. E aí, 4 meses depois, eu engravidei. E aí depois vocês decidiram então voltar e ficaram esses 2 anos mais ou menos no Brasil. Exato, assim, Pronto, foi, sair de novo. foi, foi, foi um choque. Essa gravidez foi completamente não planejada. O meu filho, eu brinco que ele é made in Vietnã, mas eu descobri que eu estava grávida na Tailândia. Ah, Então, 7 da manhã estava 33 graus, um calor, eu passava muito mal naquele começo de gestação. Foi muito difícil esse começo. Os primeiros 4 meses foram bem difíceis, assim, sim. De enjoo. de enjoo, de mal-estar. Então eu falei, a gente precisa ir embora. E para mim não fazia sentido ter um filho como mochileira, né? Eu não era uma imigrante na época, eu tinha. Ai, que susto! Foi os livros mexeram, ai, desculpa. Ok. É, eu não tinha imigrado, né? Eu tava viajando, eu era uma mochileira, eu tinha só uma mochila nas costas. E falei, aonde vou ter esse filho? Como? Quem vai ser esse médico que vai me acompanhar? Então fazia muito sentido para mim voltar para o Brasil, mas não voltar para São Paulo, porque a gente tinha conseguido finalmente se libertar daquela loucura. Então a Sim, gente voltou para o interior de São Paulo, que é onde nossas famílias moram. sim, E a gente chegou lá de surpresa, tocou a campainha, nem contamos pra ninguém que estávamos voltando. E sim. aí, quando a gente tocou a campainha, ainda falou que a gente estava grávida, foi um choque. Sim, imagino. Mas eu contei pra minha família também com 4 meses. Mas então você não tinha então, barriga, né? Pelo menos eu não tinha. Não.
Eu ainda mais passando mal, eu tinha perdido peso no começo da gestação. Eu não parecia em nada que eu estava grávida, então a gente voltou e a gente resolveu continuar nesses empregos, né? Se eu trabalhava da China, eu também trabalhava do interior de São Paulo, né? Não fazia muita diferença. Então a gente continuou com essa vida trabalhando no interior de São Paulo e falou: bom, vamos ver o que vai ser aqui, vamos ficar. Arrumamos uma casa, compramos tudo de novo. A gente acabou de vender, compramos tudo de novo, recomeçamos. Uhum. E a gente tava vivendo a vida. E quando eu tava grávida de. Na semana que eu completei 38 semanas, Sim. a gente foi assaltado. Ah, E aí entraram na casa, foi muito complicado. A levaram gente depois. foi. Eu fui amarrada, foi, enfim, muito, muito difícil. E foi isso que fez com que a gente repensasse de novo e olhasse para um outro país, né? Quando o nosso filho, então, tinha 9 meses, a gente veio viajar para o Canadá como turista, a gente veio tirar férias. Sim, E aí eu me senti muito, muito segura, né? Que eu não me sentia desde então, desse finalzinho de gestação. sim. E quando a gente voltou dessa viagem, a gente voltou, tá, como que a gente pode migrar então? Como que a gente pode fazer uma coisa mais definitiva? E começamos a estudar as possibilidades, porque o Canadá, de 5 anos atrás, tinha muita, muita possibilidade de migração. As Sim. coisas estão mudando, muitos programas estão sendo Mas, adaptados, é, mas pra gente, na época, 5 anos atrás, tinha bastante opção, mesmo a gente já sendo mais velhos, né? Meu marido tinha 37, eu tinha 34, 35, 34, né? A uhum, gente não imigrou novinho. uhum. E escolhemos vir para Vancouver por conta do tempo, porque aqui chove muito, mas não neva muito. É? Então, Ah, eu quase adoro não. Não, eu fujo da neve, eu fujo da neve. sério. Eu gosto muito da região de Toronto, que eu acho que você tá a um voo do Brasil, você tá a um voo da Europa, você tá é um mega hub, mas Sim. neva demais. E aqui a gente só lida com a chuva. Aqui mesmo esse inverno inteiro nevou uma vez. É muito tranquilo aqui. Ah, então acho que é parecido com aqui. Aqui foi uma decepção que eu falei, nossa, acho que eu vou ver neve por 3 meses seguidos. Eu vi um dia, eu fiquei, ó, quero mais. Quero Mais mais, chuva não. falta aqui. Uma vez pra mim tá ótimo, ótimo. E aí a gente optou para vir para Vancouver pelo clima. Tinha um programa. A gente brinca que meu marido perdeu no Paro Ímpar, então ele foi o estudante da vez. Ele veio como estudante e eu vim com um visto de trabalho, né, acompanhando ele. Então ele fez uma pós-graduação aqui e essa pós levou a gente a mudar o nosso status e esse ano a gente vira cidadão canadense. Ai, parabéns. Nossa, isso é Obrigada. um, não sei a palavra em português, mas um big achievement. Com certeza. A gente fica. Eu acho que quando a gente migra com essa coisa de qual que é o próximo, qual que é o próximo. E a cidadania, ele é sempre o último, né? Onde a gente quer chegar, porque deixa você nessa situação de tá bom. Isso sai completamente da minha cabeça. Eu não tenho mais essa preocupação com o visto. Tá tudo Sim. certo. Parece que tira o peso, né, das suas costas, assim. Eu lembro quando eu consegui a minha da Austrália, foi... Eu falei, nossa... Você nem sabe explicar direito, porque é uma sensação de falar, nossa, eu realmente consegui uma coisa que todo mundo falava que era muito difícil. Exato, exato. Eu acho que daqui não é muito difícil. Eu acho que se você segue os programas, não é. O Canadá ele precisa, ele está sempre abaixo do número esperado que eles colocam de imigrantes por ano. Porém, as coisas estão mudando, eles estão começando a colocar umas barreiras que antes não tinham, e não faz tanto tempo assim que eu tô aqui, né? Faz cinco Sim. anos, e ainda assim, esse programa mesmo pelo qual eu imigrei como marido estudante de pós e eu trabalhando, já não tem mais. Ah, Agora, um acompanhante para ter direito a esse visto, o marido tem que fazer, acho que, doutorado, não é mais, né? A mas, parceira, o parceiro. nossa. É. Eu percebi que não é, na verdade, nem é só aí, né? No Reino Unido, eles Uhum. estão e não estão, né? Porque eles saíram da União Europeia e acabaram não tendo gente para trabalhar lá, então eles estão apertando em uns lugares, mas em outros eles falam, não, por favor, vem. Então, eu acho que em vários países estão fazendo isso, porque, infelizmente, que nem o Brasil, a gente sabe que não é tão seguro. Você, né, teve uma experiência que você falou, não, eu preciso sair, e muitas Uhum. pessoas passam por isso, então acho que tem muito mais gente saindo de outros países para poder migrar para outros.
são mais calmos e não tem um pouco mais de segurança, né? Sim. Eu sinto que aqui hoje vai ter vantagem na imigração quem fala francês. Então, Sim. as províncias que falam francês, elas ainda buscam e elas ainda têm mais oportunidades, Uhum. que menos gente fala francês. Então, É, seria uma ótima para investir. Eu acho que hoje, se eu fosse migrar hoje, eu provavelmente investiria no francês. sim. Aqui, na verdade, aqui na Suíça estão precisando também de bastante mão de obra, mas se eles esperarem de mim para falar francês, vai demorar um pouquinho. Eu ainda estou no Bonjour e também está meio parada No aí. começo. Normal, já aprendi outra língua, eu já sei como é que é. Mas é que dessa vez está um pouco diferente. Indo com filho é uma experiência diferente, porque eu Hum, não me senti tão dentro da cultura quando eu fui solteira. Então eu já estava uhum, trabalhando, fazendo curso todo dia. Eu entrei depois na faculdade na Austrália, eu fui empurrada a aprender, né? Eu tinha que aprender uhum. porque eu precisava de trabalhar e tudo. E aqui tá uma experiência diferente, né? Cuidando da neném em casa, fazendo as coisas em casa. Por isso que eu acho que meu francês não está progredindo tanto quanto progrediu também o inglês. Mas são partes, né? Não tem muito o que fazer, é parte da vida. Mas eu conheço algumas mães que falam que o inglês aqui melhorou quando os filhos começaram a participar ativamente da comunidade escolar. Então, os pais também acabaram se envolvendo de alguma forma, até para se comunicar com a escola, com professores, para fazer playdates com outras crianças. Eles tiveram, e estar. Eu acho que a escola faz com que a gente se sinta mesmo mais parte da comunidade. Eu Sim. senti essa diferença, pelo menos também quando meu filho chegou e a gente demorou um pouquinho, mas a gente conseguiu encontrar uma creche para ele. Uhum. E em comparação, quando ele começou a frequentar o kindergarten, como um aluno mesmo do distrito, eu senti bastante diferença. Eu me senti mais parte da comunidade. Sim, tem eventos, os pais começam a se comunicar quando viram amiguinhos. É isso que os pais estão falando. Eles falam, calma, vai indo com o tempo. Sim, e aqui, eu não sei como funciona aí, mas aqui as crianças que estudam na mesma escola, elas moram no mesmo Sim, bairro, né? Necessariamente, né? Eles têm o school catchment. Então, essas crianças, elas também fazem atividades extracurriculares com o meu filho. A gente encontra essas mães e essas crianças no supermercado, andando pela rua, porque a gente está no mesmo bairro. E eu acho que isso aumenta o nosso senso de pertencimento, sim, morando em outro país, de você até reconhecer as pessoas que estão ali passando, né? sim, sim, com certeza. Não, tô ainda para passar por essa situação. Mas realmente, eu acho que conversando com as outras mães, elas falam mais ou menos isso que está acontecendo com elas, ou já aconteceu. E é parte do processo, né? Então não adianta querer correr, né? Não. É tudo fora do Brasil parece que acontece mais devagar, né? Eu não sei se você percebeu isso, mas E para ao mim eu mesmo tinha essa sensação, pelo menos. E ao mesmo tempo que é mais devagar, é de uma forma mais intensa, né? Sim. Eu penso nas minhas amizades que eu tenho aqui, os amigos que eu tenho há mais tempo, eu tenho há 5 anos. Mas Uhum. parece, né? Tem uma sensação de que é mais há mais tempo pela intensidade desses relacionamentos fora do país, né? Sim, sim. Porque eles viram a sua família fora do país, né? Uhum, é a sua rede de apoio, é a sua referência, é para quem você vai chorar quando você precisa, com Sim, com certeza. certeza. Então, por isso que eu tenho amigas da Austrália que eu sou bem conectada com elas, porque até a maioria delas é internacional, tenho colombiana, tenho. Não sei quem nasce em Hong Kong, o que que é Hong Kongês, não sei, não sei. Que nasceu em Hong Kong. Ela não é chinesa, porque ela deixou bem claro, eu não sou chinesa, Não faz aprendi parte. isso de primeira. Eu já tomei bronca nisso e nunca mais esqueci. Mas Uhum, elas também, independente da cultura ser diferente, elas estão passando pelo mesmo. Elas também têm filho sim. fora do país, também estão sem a família. Então a gente virou uma família, agora um pouco distante, né? Que eu estou na Suíça, mas ainda por mensagem, a gente conversa por telefone. Uma amiga minha tá para vir para cá semana que vem, eu vou encontrá-la na França. É, parece ser chique, mas é que realmente é muito perto. É muito perto. É um trem de distância, né? Um ônibus. Sim, quando eu morava em Portugal, eu falava assim: ah, eu tô indo pra Espanha aqui do lado, era 1 hora dirigindo, né? Todo mundo, nossa, que chique, eu não, gente. Não.
Aí também, né, acontece isso. Pode falar assim, ah, vou nos Estados Unidos fazer uma compra, né? Ai, a gente faz bastante, assim. Eu moro entre a minha cidade e a primeira grande cidade dá 45 minutos. Então a gente mesmo vai para os Estados Unidos, falando 45 minutos. Assim. Mas no Brasil, você dirige 45 minutos, você ainda tá no Brasil. Você dirige Ainda 11 tá em horas, São você ainda tá Paulo. no Brasil. Exatamente. É 45 muito minutos diferente. também você ainda tá no mesmo bairro, né? Então, Exato. então é que é diferente. Tentar explicar isso, então falar, nossa, né, você tá rica? Eu falei, não, gente, é só porque é muito perto e às vezes financeiramente vale a pena fazer compra no mercado Vale. diferente, num país diferente que é mais barato. Já que o meu domingo vai ser fazendo compras, que seja na França. Exatamente. E aqui é 1 hora e meia, né? A França, os Alpes franceses, né? Ainda fala isso. Muito chique. Gente. Mas não, é só para fazer compra no Carrefour mesmo, porque aqui não tem Carrefour. E nesse meio tempo, então, você acabou tirando um ano, quando você chegou aí, você chegou a trabalhar direto ou você tirou aquele um ano para você? Eu, sim, né? Então, quando a gente chegou, meu marido foi estudar, ele foi fazer a pós, e eu tinha o. E na época dele, o estudante só podia trabalhar 20 horas por semana, mas ele continuou trabalhando para aquele mesmo cara com quem ele trabalhava quando a gente foi viajar. Então, Sim, para ele não fazia diferença. E o meu visto de trabalho era um visto aberto, então eu não tinha limite de horas. sim. E eu continuei na mesma área aqui que eu trabalhava no Brasil. No Brasil eu trabalhava como professora de inglês e aqui eu também fui trabalhar como professora de inglês. Mas você Eu trabalhou trabalhei, pessoalmente em escolas ou você trabalhou de casa? trabalhei pessoalmente, Legal. porque nessa época meu filho então estava com um pouquinho mais de 2 anos e eu estava muito carente dessa rotina de preciso me arrumar, preciso sair de casa, preciso conhecer gente. Eu queria conhecer pessoas, porque a gente tinha chegado. A gente chegou em março e eu comecei a trabalhar em junho. Então, Uhum. eu queria conhecer gente, eu queria explorar Vancouver com essa perspectiva mais de trabalho, de mercado, de entender a cidade, de talvez criar novos relacionamentos, conexões. E depois de 2 anos com o filho pequenininho, eu senti a falta disso mesmo, né? Nesses primeiros 2 anos dele, eu trabalhei exclusivamente de casa e depois eu falei, agora eu preciso. E fazia sentido financeiramente também, né? Porque eu trabalhava para editoras brasileiras e na época ainda o valor do dólar não estava tão ruim, mas depois foi subindo muito, então até financeiramente para mim não parou de fazer sentido a longo prazo, né? Sim. Então eu comecei a trabalhar numa escola de inglês aqui. Eu fiquei 9 meses como professora, depois eu fui coordenadora, e Ó. aí veio a pandemia, Nossa, e aí a gente mudou a escola para o online 100%, então eu continuei isso. trabalhando 100% para online. A escola foi na época, uma das poucas que sobreviveu à pandemia. Foi muito difícil trabalhar. É, É, a gente não usava tecnologia em sala de aula. Era zero tecnologia e, de repente, a gente teve que foi de um começar a dia para a fazer noite, né? 100% tecnologia. Então, a gente trabalhou. A escola, em determinados momentos do ano, ela reabriu para os alunos que estavam pessoalmente aqui. Então, teve aquelas aulas com máscara, aquelas aulas com distanciamento social, tinha escala de horário para entrar e sair. E aí abria, daí fechava de novo, abria de novo. E um ano depois, então, da pandemia, eu pedi demissão. Eu estava muito perto de ter um burnout. Foi um ano que eu trabalhei muitos finais de semana seguidos, sabe? Eu tinha acabado de ser promovida e aí teve uma pandemia e o Fizeram um trabalho me teste, né? De sobrevivência no trabalho. e o trabalho ele me ajudava a não olhar para a pandemia, né? Então, enquanto eu estava ocupada pensando em tudo o que eu estava fazendo, eu estava esquecendo da loucura que estava acontecendo. Então, eu me enfiava mais no trabalho ainda. Eu trabalhava de sábado, eu trabalhava de domingo. E aí eu voltei e falei, bom, deu. Preciso ficar um tempo fora. E aí eu pedi demissão dessa escola e fui passar um tempo assim, só cuidando de casa, filho, levando filho para a escola. Não quis fazer trabalho com editoras, eu realmente precisava descansar. Sim, um tempo para você, né? Precisava, foi muito difícil, né? O que a gente passou, enfim. E foi nesse momento que me veio também a ideia de escrever o primeiro livro infantil, que é o Lá no Brasil.
que eu tô Sim. com ele aqui. Ai, que lindo. Nossa, eu adorei os desenhos. Eu até A, já tô seguindo a tá bom? ilustradora, aham, Tá certo, né? a ilustradora, as ilustrações são lindas. Sim. E esse livro ele surgiu porque ali na época, então, meu filho já estava um pouco mais velho, ele estava com uns 4 anos, e eu estava conversando com o marido, falando alguma coisa de Brasil, e a gente falou floresta amazônica, e ele perguntou o que é floresta amazônica? E eu me dei conta que meu filho não sabia o que era isso. Sim. E eu comecei a pensar, então, quais outros elementos, sabe? Quais outras características, aspectos do Brasil meu filho não sabe? Uhum. Eu nunca tinha me dado conta disso, porque eu acho que, eu não sei, pra mim é como se ele fosse entender, ele vai aprender, ele vai entender, ele vai ouvir a gente falar tanto que ele vai saber o que é, e aí me deu esse estalo de, nossa, ele não sabe. Inclusive, é uma das minhas ilustrações favoritas, é a ilustração da floresta, eu acho ela linda. Ah. Olha, tem arara ali embaixo. Tem. Ah, nossa, é muito legal. Eu amo o livro. Ficou muito legal. E aí você fez esse livro? E aí eu escrevi esse livro, né? E esse livro ele aborda diversos aspectos do Brasil, né? Então, falo sobre cultura, linguagem, é, tradições, geografia, fauna, flora, várias oportunidades que a família tem de falar sobre o Brasil com a criança. Sim, uma iniciação, né? Tipo, é isso. Sim. Provavelmente não são todas as crianças que nasceram no Brasil. Ou, Uhum, o seu filho, ele foi muito novo, então acho que ele é mais canadense do que uhum, brasileiro. uhum, sim. Então, por mais que ele nasceu lá, mas é uma iniciação. Tipo, pelo menos os seus pais vieram daqui, ou a sua mãe, ou o seu pai, dependendo do casal, é um jeito de falar. A gente veio daqui, aqui é um pouco de história. É o que a gente passou, mas resumido, né? Sim. No livro, até no comecinho, uma das rimas é. Porque o livro é todo em rima também, uma das rimas é essa. Eu não sei se você nasceu no Brasil, se mudou, ou Sim, se tudo que você sabe sobre lá é porque alguém te contou, sabe? sim. Então, tem essa brincadeira, e cada página ela tem uma janelinha para você explorar um aspecto do Brasil. Sim. Eu acho que o meu objetivo nunca foi falar uma competição de a gente mora aqui, é aqui versus lá. Não, Uhum, olha como que é lá, olha como foi, olha por que, que a gente come, por que, que de vez em quando tem arroz e feijão aqui em casa, sabe? sim. Porque seus amiguinhos da escola não estão comendo arroz e feijão em casa, mas você tá e você vai continuar. Por que, que a gente bate palma quando você vai em festa de brasileiro, tem o parabéns cheio de palma, e quando você vai na festa canadense não tem? Não tem, né? Sabe? Já escutei isso de mamãe nos Estados Unidos. Ela falou: a gente, na verdade, os vizinhos dela agora chamam ela porque eles falam que é muito feliz do brasileiro. Do parabéns no brasileiro é muito mais legal. Sim, Então, é uma apresentação, é um pouquinho de um pouquinho de muita coisa que a gente pode falar com as crianças. É, sim. e começou com esse livro, começou quando eu me dei esse tempo ósseo, sabe? Quando eu eu parei de trabalhar e eu consegui olhar para essas miudezas. Talvez num outro momento meu filho teria perguntado o que é a floresta amazônica, eu falava, depois eu te mostro. E a E, vida seguiria, né? é, sim, E, e aí esse livro eu publiquei em novembro de 2022 e sim. foi uma surpresa enorme, enorme. Eu imprimi ali 500 cópias, morrendo de medo. Falei, acho que em 6 meses eu vendo, e eu vendi em 5 semanas. Nossa, parabéns! Porque eu acho que teve uma coisa de um bom timing, né? Que foi em novembro, então muita gente deu de presente de Natal para as Sim, crianças. Eu amo dar livro de presente, eu entendo. É, e ao mesmo tempo eu descobri que existia esse buraquinho para ser preenchido. sim. Qual literatura está sendo escrita pensando nessas crianças imigrantes, nessas crianças expatriadas? Olha, É, eu nunca vi. Eu já cheguei a ver o livro da Turma da Mônica sobre folclore, mas também aqui, pelo menos na Suíça, eu nem acho. Eu teria que ir para o Brasil ou pedir para alguém trazer. uhum, Não é uma coisa que eu acho em todo lugar. E não é para crianças expatriadas. Eles não é a sensação de você estar morando fora. uhum, E os pais também não é a mesma coisa de tentar explicar, né? sim. Então a linguagem é um pouco diferente, porque o que você está passando é diferente de uma pessoa que está no país ainda, né?
Sim. Eu até conheço esse livro, eu pedi, inclusive, numa das visitas dos avós para trazer esse livro, porque eu queria isso, eu queria apresentar um pouco da minha infância, porque eu lembro de estar com 6, 7 anos na escola e aprendendo sobre folclore brasileiro, e meu filho não ia ter ideia disso, né? No livro eu também falo um pouquinho sobre isso. É, então eu pedi para trazer esse livro, mas eu nunca vi uma literatura pensada nessas crianças especificamente, né? E então, quando eu escrevi unicamente em português, porque eu também. ah, Foi uma das poucas brigas que eu comprei na maternidade, sabe? Eu falei, meu filho vai falar português. Ele não precisa ler, ele não precisa escrever, mas ele precisa falar. Ele precisa Uhum. conseguir se comunicar com a família dele. Sim. Então, também escrevi em português com o objetivo de celebrar a língua portuguesa como língua de herança. Ele Uhum. gosta muito de falar português. Não. E quando ele aprendeu a ler um pouquinho mais tarde, ele já estava quase no segundo ano, mas quando Uhum. ele entendeu a leitura, quando fez sentido em inglês, automaticamente clicou em português. Então hoje Legal. ele também lê em português e ele escreve, e foi tudo 100% mérito dele. E ele Não. é super interessado, ele tá sempre com um gibizinho da Turma da Mônica pela casa, e dá risada, e se diverte, e é uma coisa que eu acho muito legal, que eu vivi e agora ele vive também, mesmo estando aqui no Canadá. Sim, sim, com certeza. Nossa, e parabéns para ele. Porque até agora todos os pais que eu falei falam, nossa, é muito difícil conseguir manter a língua ou aprender o português e pelo jeito ele está fazendo muito bem. Eu acho que uma coisa que facilitou é que meu marido é brasileiro, então, obviamente, a gente fala português. Eu sei de muitas famílias que têm essa dificuldade porque um dos parceiros não fala português, Sim. né? Então, dentro da casa, eles já não falam com a mesma frequência. Mas é o que eu te falei, foi a briga que eu comprei. Não é fácil, dá trabalho manter a língua portuguesa. Sim. Eu tive uma conversa com ele, enfim, eu estava curiosa, eu perguntei para ele, falei, filho, quando você pensa dentro da sua cabeça, você pensa em português ou em inglês? Aí ele parou dele. Eu pensei em inglês. Eu falei, olha que legal, eu penso em português. O primeiro idioma dele é inglês e o Sim. meu primeiro idioma é português. Então a gente já tem essa diferença. Uhum. A gente se entende muito bem, obviamente do nosso jeito, como várias famílias imigrantes encontram a sua própria linguagem, né, de Sim. Meio a porquinhos, meio, no meu caso. dá uma misturada total. É uma misturada e a gente se entende, mas foi uma luta, porque não foi fácil manter. Logo que ele entrou na creche, ele começou a falar inglês muito rápido, em questão de 3 meses ele já estava fluente no vocabulário de uma criança de 2 anos, né? Nossa. Fluente na comunicação esperada para uma criança de 2 anos. E eu falei, bom, ele vai falar inglês, é lógico, ele mora no Canadá, o português vai ser o meu trabalho. Mas o Uhum. meu objetivo nunca foi a leitura a leitura e a escrita, sempre foi a compreensão oral. Sim. E no fim, quando fez sentido nos dois idiomas. E então aqui em casa é cheio de revistinha da Turma da Mônica, também, eu só peço quando alguém vem comida e livro. Sim. É só o que eu peço de lá. Relaxa o passatempo e livros, por favor. Exato, exato, é comida e livro, assim, manda revista, manda qualquer coisa que seja em português, e ele tem lido tudo. Então, Que tem. legal. E Uhum. agora você recentemente, foi no começo do ano, não foi que você lançou o segundo livro? Isso. No começo, a história eu escrevi logo em seguida do Lá no Brasil, mas eu não sou essa pessoa multitasking que coloca e que publica 2 livros e vende. Eu preciso de um tempo. E hoje eu tenho pensado muito sobre isso também, né? De por que não dar esse tempo para eu curtir, né? Então, eu curti bastante o lançamento desse primeiro livro. A história já estava pronta, e aí, no metade do ano passado, eu resolvi que eu ia publicar, então, essa segunda história também, que Hum, chama Meus Avós que Moram Longe, sim. né? E famílias que têm filho, né, assim, entendem muito bem sobre. Exatamente. No começo eu pensei nesse livro como uma continuação, entre aspas, do Lá no Brasil. E depois eu deixei ele de uma forma mais ampla, que eu acho que Os Avós que Moram Longe pode ser uma outra cidade, mesmo no mesmo país, né? Pode ser num outro estado, numa outra cidade. Então ele não tem uma referência cultural tão grande Uhum, quanto Lá no Brasil, mas ele tem, mas ao mesmo tempo fala dessa distância desses avós que moram longe, então que a criança imigrante se identifica. uhum, Então ele sim. foi lançado em fevereiro desse ano e ele tem algumas ilustrações que eu amo, por exemplo essa aqui, que é aquele dia que você só vê a testa dos avós.
de celular. É o clássico de... Nossa, que Testa legal! e teto, você só vê testa e teto? Então, temos essas ilustrações, tem aquela outra clássica que é Despedida no Aeroporto, é muito Sim, complicado. E eu resolvi escrever, né, esse livro porque os avós, eu acho que eles fizeram um ótimo trabalho nos últimos anos de se fazerem presente na vida dos netos. sim, Então, primeiro reconhecer que estar presente no parabéns pelo celular é estar presente, sim, sabe? É celebrar de alguma forma e reconhecer o quanto eles também ali saíram da zona de conforto deles para eles aprenderem a manusear essa, né? E se comunicar com as crianças dessa forma, porque tem dia que rola super, tem dia que não dá certo. sim, E também para as crianças entenderem que elas. Eu acho que quando a criança se vê num livro de alguma forma, ela entende que aquela sensação, aquele sentimento, ele é compartilhado por muitas outras pessoas, né? sim. Eu não sei se você viu no ano passado o Ministério das Relações Exteriores brasileiro apresentou um documento com o número de imigrantes, o número de brasileiros pelo mundo. E Não, são mais de 4 milhões de brasileiros que moram nossa, fora. E eu acho que esse número são os brasileiros que estão dentro de status. Provavelmente esse número deve ser maior, se a gente sim, for pensar de brasileiros que estão ali por qualquer motivo fora do status. Então a gente está falando de mais de 4 milhões de pessoas, é muita gente que compartilha desse sentimento. sim, com certeza. Então, quando a criança se vê nessa história de meus avós também moram longe, eu também tem dia que eu só vejo a testa deles, é, que é difícil, que realmente é triste quando eles estão aqui e vão embora. Eu acho que isso também acalma o coração, né? Essa Sim, semana mesmo, os avós aqui foram embora, eles ficaram um mês, e a gente teve que falar, então, agora você vai lá e fala tchau, e aí fica aquela criança de coração partido, né? Que teve que se despedir, que faz esses planos de quando é que a gente vai se ver novamente, o que a gente vai fazer quando a gente se encontrar. Então fica, acho que um abraço para as crianças, né? E para os avós também, com certeza. de que vai ficar tudo bem, que a gente vai se ver de novo, que a gente vai se falar por celular. Sim. É um abraço. Nossa, nem sei como. É porque realmente eu tava pensando aqui em todas as famílias que eu já conversei. Tem gente com filhos mais velhos que tem que explicar por que que o vovô tá indo embora. Então, mesmo falar, muitas pessoas estão passando por isso, Uhum. e mesmo assim é ok, cada um tá presente do jeito que pode, né? Foi o que você disse, do celular, cantando parabéns pelo celular. É É isso, diferente do presente. que tá lá todo mundo, quem namora no Brasil e tá a família inteira lá. É diferente, mas é o jeito que dá, né? É o que dá, e é o que dá também é bom, né? Sim, E aí, como desde a publicação do Lá no Brasil, eu acabei criando muito laços com muitas famílias de outros países, e elas começaram a me pedir que esse livro é em inglês também. sim. Então, esse primeiro foi o que eu. O segundo livro foi o primeiro que eu fiz a versão em inglês, My Faraway Grandparents. Que legal. Então, porque, de novo, o sentimento não é pensado exclusivamente para crianças que são imigrantes. Mas às vezes a criança que é aqui mesmo, né? Eu tenho alguns amigos da escola do meu filho que os avós moram em outra província. Sim. Então, Também você tem a vida de celular, de ver de vez em quando dá. mesma coisa, mesma coisa. E no, enquanto eu estava ainda, né, escrevendo essas histórias, eu perdi a minha avó. Então, eu achei que era uma oportunidade de falar sobre isso também com as crianças. Então, eu tenho aqui uma estrelinha no Ah, livro. sim, Eu não acho também, eu não conheço muitos materiais que abordem a morte, que abordem esse assunto com crianças. sim. Que E é a importante. gente, Eles precisam saber lidar, né? Entender. eles precisam, a gente tenta proteger as crianças da única certeza que a gente tem. A gente morando longe, dificilmente a gente consegue estar ali também com a família quando isso acontece, que foi o meu caso. Eu não fui me despedir da minha avó. Morando em Vancouver, eu demoro mais ou menos 24 horas para chegar em São Paulo. Sim. Enfim,
E eu tive que falar sobre isso com meu filho, né? Eu tive que contar para ele o que aconteceu com a bisa dele, e eu não tinha recurso para poder falar com ele. Então eu Uhum. trouxe nessa oportunidade também do livro para a gente ter essas conversas com as crianças, mas de uma forma mais lúdica, mais pedagógica, mais leve, mostrando a estrelinha, que eu acho que é um símbolo que todo mundo usou como criança, né? De morte, de perder alguém. E até isso tem sido muito bom, assim, eu tenho recebido muitas mensagens de adultos, dos pais que compraram e falando quanto isso ajudou eles também, que perderam os avós, assim como eu, né? Sim, sim. Eu perdi as minhas duas avós morando no exterior. Eu não vi nenhuma das duas e a neném não tinha nascido ainda, né? Mas Uhum. seria um assunto que não é fácil, né? Mas você nem acha direito palavras para poder explicar, né? Mas a gente precisa se preparar de alguma forma, né? Sim. Infelizmente, todo mundo vai passar por isso, e como que a gente está se preparando e preparando as crianças para passarem por isso? Então, até as mensagens que eu recebo nesse assunto têm sido muito legais. Os pais me mandam comentários falando quanto isso tem ajudado de alguma forma a falar sobre essas coisas que ninguém quer falar. Esses assuntos Esses mais assuntos. delicados, né? Às vezes. Uhum, Nossa, exato. parabéns, eu amei os dois livros. Nossa. Obrigada. Não, realmente, eu acho que você tem que escrever mais um monte para ajudar bastante a gente. Tira o seu tempo aí, fica à vontade. Um trabalho muito, muito bom. E Obrigada. você também já fez livro para adultos, né? Além das de criança. Isso, eu participei de um edital de uma chamada para crônicas. O livro chama De Outro Lugar, Vozes da Imigração Feminina. E nesse edital, nessa seleção, nós somos 25 autoras, de diferentes partes do Canadá, Estados Unidos, inclusive autoras que estão no Brasil. Uhum. Então, a pessoa que. A gente fez um lançamento aqui em Vancouver, foi bem bonito. Teve um lançamento em Toronto também. Tem Olha. mais autoras em Toronto, acho que foram 12 ou 14 que conseguiram participar. Aqui na região de Vancouver nós somos em 4. A Uhum. Andrea Vilela, que é a organizadora, que é a fundadora da Canoa Cultural, que é uma empresa que traz livros em português para o Canadá e para os Estados Unidos, foi Uhum. quem organizou. Ela também veio para participar desse evento. E é muito bonito ver quando o edital dizia só escreva sobre imigração feminina, e de repente são 25 textos completamente diferentes falando sobre a imigração feminina. E eu Sim. achei esse livro lindo. Esse livro, ele é um abraço para o coração do imigrante, ele é um abraço para quem está em diferentes estágios da imigração também, né? Eu estou aqui há 5 anos, tem gente que acabou de chegar, tem gente que está há 15. Então, essas histórias, elas cuidam de todo mundo de alguma forma, de Uhum. diferentes perspectivas. Tem gente que veio casada e se separou, tem gente que veio sem filho e engravidou, tem gente que mudou de profissão, tem gente que tinha um alto cargo e de repente aqui não fala inglês. Então, tem todas essas nuances da imigração que às vezes a gente não olha para Sim. elas, não consegue nem enxergar, na verdade, né? A gente nem sabe tudo que vai esperar. Então, esse livro foi muito legal também. A primeira edição dele foi esgotada rapidinho e já está na segunda edição. Nossa. De quando que é que saiu esse livro? Desculpa. Ele foi publicado no final do ano passado. Final do ano passado. Ah, é Isso. novíssimo, então. Uhum. Ele é novo, ele é novinho, mas a primeira edição foi super bem e já estamos na segunda. Isso é ótimo. Olha que legal. Ah, nossa, parabéns. Eu tô amando os seus projetos. Obrigada, obrigada. Sim. E vai ter uma continuação desse livro sobre imigrações? Foi muito interessante que no evento que foi feito sobre para promover, né, para divulgar esse livro, tinha muitos convidados e um deles falou como que a imigração feminina é diferente da imigração masculina. E eu fiquei com isso na cabeça, né? O que a Entendi. gente, mulher, experimenta como imigrante e os homens, né? Sim. Naturalmente, assim, o foco do livro foi dar voz feminina para a imigração, foi ouvir a nossa perspectiva, mas eu acho que talvez fazer uma chamada aí para 25 homens contar a perspectiva deles pode ser bem interessante. E, né, eu acho que culturalmente a gente é mais aberta para se relacionar, para se conectar, para falar sobre sentimentos. Homens não, eu acho que eles estão começando a chegar lá hoje. Sim. Então seria bem interessante ouvir o que eles têm para falar dessa percepção deles de imigração.
Nossa, deveria ter também um número 2 aí de livros que seria bem interessante poder escutar. né? Eu não tenho ideia, assim, do que eles falariam honestamente, mas acho que tem muita história boa também para ser contada. Sim, com certeza. Esse livro também consegue comprar no seu website? Ou é Sim, todos esses livros que eu mencionei eu vendo no meu site. a Eu versão? não vendo eles em nenhuma outra plataforma e eu envio para qualquer canto do mundo. Eu sou a que escreve, a que vai para gráfica, a que vai para o correio, a que responde mensagem. Eu sou a minha empresa toda. Aquele vídeo não tá tendo no Instagram? Tipo, esse aqui é aqui, né? A que escreve, esse aqui é a secretária. Exatamente, a secretária, a contadora. A que faz a delivery sou eu. Então eu Sim. vendo só pelo meu site, eu não vendo por mais nenhuma outra plataforma. Eu recebo muita mensagem de pessoas, inclusive na Europa, porque o frete é mais caro, me perguntando por que não tenho em grandes plataformas. E dois motivos. O primeiro é que grandes plataformas não precisam de mais dinheiro, né? Eu gosto de imprimir, eu imprimo numa gráfica local. As Que pessoas legal. para quem eu vou no correio sabem quem eu sou, sabem o que eu vendo. E segundo é a qualidade, né? Essa impressão local feita por grandes empresas é muito inferior à qualidade que eu consigo imprimindo localmente. Então, eu só vendo pelo meu site, mas eu mando para qualquer canto do mundo. Sim, e eu vi, na verdade, que você postou que você estava indo levar, e tinha a Irlanda lá. Tinham vários países, mas a Irlanda eu lembrei que porque eu já morei lá. Eu falei, ai, que legal. Sim, sim. Ou lá no Brasil, que está há mais de um ano, né, já sendo vendido, eu vendi para acho que 34 ou 35 países diferentes. Nossa, Eu faço uma listinha, eu tenho uma listinha porque eu fico, meu Deus, 34, 35 eu acho que teria países. que fazer um quadro, porque isso é muito Eu acho legal. fascinante, fascinante. Qual é E o assim, país mais diferente que você já mandou? Agora eu fiquei curiosa. nossa, eu vendi para todos os cantos do mundo, assim, eu já vendi para América do Sul, do Norte, Europa, Ásia, Ásia. já mandei para todos os cantos. Ásia é tipo China ou. China, Japão, Bom, tem bastante brasileiro. Eu conversei com tem, uma mãe japonesa esses dias. tem muito. E os meus avós que eu lancei faz menos de 2 meses, eu já vendi para 15 países diferentes. Que E o legal. que eu achei mais fascinante desses 15 porque eu faço videozinhos, né? Quando a cada 5 países eu vou lá e atualizo a lista. E uma pessoa que comprou falou: Olha, eu acabei de comprar, pode pôr na sua lista Panamá. É que no Panamá não tem sistema de correio. Então eles têm que Nossa, comprar e mandar para a Flórida, e a Flórida faz aquele reenvio. Eu falei: Como que não tem correio em 2024? peraí, é que o Panamá é muito pequeno, né? Ou talvez seja. Mais fácil ainda? Não? Nossa, Eu achei fascinante. eu não saberia disso. Eu sei que em alguns lugares na África é muito difícil de entregar porque eles não têm nome de rua, né? Então, para Nossa. poder explicar para chegar lá, só eles que entendem o jeito deles lá. Tem alguns países que eu mando e-mail, assim, quando eu vejo que a pessoa comprou, eu mando e-mail e falo, confirma pra mim como que eu vou escrever isso no envelope? Tá certa essa sequência? A sequência do Japão mesmo foi um dos que eu mandei e-mail. Eu falei, por favor, vê se tá certo. Eu Aí tava ele, assistindo um vídeo "Porque sobre isso. Era muito diferente. Não, eu nem sei explicar, porque eu nem lembro mais como era a lógica deles, mas era muito diferente. muito diferente. E aí eu fico com medo de voltar ao livro, né? Então, confirma aqui pra mim. Então é isso. O primeiro já foi 34, 35 e o segundo chegou em 15 países. E foi lançado recentemente, foi no começo do ano também. Eu falo Começo recentemente, mas estamos em abril também, né? Já quase. Não, faz menos de 2 meses. A pré-venda do. Eu fiz pré-venda do segundo livro e eu vendi. Comecei a vender acho que 20 e poucos de fevereiro. Então faz pouco tempo mesmo. Ah, tá. Então faz pouquinho. Nossa, parabéns. Realmente eu Obrigada, amei os livros. Continue escrevendo, por favor. obrigada. Não volta para a escola lá, fica escrevendo. Não, já encerrei aquele período. Sim, sim. Eu acho que a gente precisa de mais conteúdo para pessoas morando fora. Porque eu, até quando eu estava grávida, tudo, o que a gente consome são para pessoas que moram no local, né? Parece que falta ainda essa linguagem para quem mora no exterior. E quando alguém fala só sobre morar no exterior,
é pouca coisa, é como você ir para uma festa, ou, sabe, alguma coisa assim que fala não se encaixa tanto no dia a dia, principalmente de famílias, né? Eu acho que tem muito conteúdo para quem chega e você precisa de ajuda como resolver esse problema. Ou achar um trabalho, ou alguma coisa assim. E aí, depois de um tempo, falta, né? O que ficou Sim, para quem está aqui? Eu sim. tenho, eu tenho mais dois projetos que eu faço aqui, né? Que são ligados à literatura, mas não são exatamente sobre o meu livro. Eu conduzo junto com uma amiga um grupo de escrita e a gente também tem um clube do livro. E o grupo de escrita a gente consegue fazer online, né? Então, tenho meninas, nesse último que acabou, inclusive, essa semana, tinha participantes de 4 cidades diferentes daqui do Canadá. Que E o legal. Clube do Livro a gente falou, não, vamos fazer local, vamos nos conectar. E aí a gente falou, vamos abrir um grupo. Tem Hã? gente que quer participar também, faz na Tenho internet. certeza. Mas a gente, Põe uma vamos fazer webcam local. assim. Vai ter gente, né? E a Vai. gente falou, vamos abrir um grupo. Então a gente abriu um grupo e eu acho que em 3 horas acabou vaga. E a gente falou, nós vamos ler mulheres brasileiras vivas. A gente vai ler literatura brasileira contemporânea. E aí, em 3 horas acabou as vagas e a gente abriu um segundo grupo. E a gente falou, nossa, como tá, provavelmente também ainda vindo de um momento pós-pandêmico, Uhum. mas a gente tem uma carência de nos reunir, de estar junto, de ler em português, e todas elas compartilharam essa sensação, assim, como foi bom ler em português, como eu Sim. sentia falta. E assim, muitas leem inglês por serem fluentes, por frequentar a biblioteca, por terem acesso fácil de livros em inglês, mais fácil do que em livros em português. E a Uhum. gente falou, a gente vai ler em português, e aí elas compartilhavam desse sentimento de como foi bom ler em português, como teria sido ler essa tradução, né, esse livro no inglês, quanto se perderia, né, desse valor, dessa riqueza de linguagem que a gente tem quando escreve em português, como isso iria se perder numa versão em qualquer outro idioma. Então foi muito Eu acho que gostoso. tem a nostalgia também, né? Que vem tudo. Tem, tem a nostalgia, tem a conexão que a gente tem com a língua, e ter essa oportunidade de celebrar essas mulheres que estão escrevendo hoje e que estão no Instagram, que a gente pode mandar um oi, eu li seu livro, e elas ainda respondiam, sabe? Essas mulheres estão escrevendo agora, então foi muito bom fazer esses dois grupos também. Então, Eu e acho que ter deveria ter esses. um terceiro online. Que Olha, a gente eu tenho certeza. A gente tem os planos, sim, de expandir um pouquinho mais para o online, porque é isso, tem gente. Se tem gente como nós que tem esse amor por livro, tem mais gente que tem esse amor por livro. Sim, com certeza. Porque aqui eu não achei nada parecido, por enquanto ainda, mas eu tô aqui há um ano, então não é tão Uhum. recentemente também. Mas o que eu faço, eu levo a nenenzinha numa baby lecture aqui em francês, mas são os livros daqui também, né, ou da França. Sim. Não vi nenhum brasileiro lá, mas dá uma dó, né, porque eu realmente gostaria de participar, de ver alguma Sim. coisa parecida. Eu acho que deveria fazer alguma coisa online, porque eu acho que enche sim. Enche, né? Vou levar o seu comentário adiante, obrigada. Tem bastante também grupos que se organizam para celebrar, principalmente com criança, né, o português como língua de herança. Aqui tem muito trabalho nos Estados Unidos também. Eu sei que na Europa eu conheci algumas pessoas de alguns grupos que fazem esse trabalho voltado para o público infantil, né? Uma contação de história, de músicas, que tem também esse objetivo de celebrar a língua portuguesa. Sim, sim. Ai, que legal. Obrigada. Tem mais alguma coisa que você quer adicionar? Ou Acho que, acho que não, acho que foi muito bom, assim, que a gente conseguiu falar de tanta coisa interessante. Acho que dava para falar por mais umas 3 horas também, tranquilamente. com certeza. Mas eu agradeço pelo convite, pelo espaço, pela oportunidade de contar a minha história, de mostrar meus livros. E obrigada pelo espaço que você dá para outras mulheres que estão aí pelo mundo de contar cada uma a sua história. Eu acho muito bonito esse trabalho. Eu acho que a gente precisa, do mesmo jeito que as crianças precisam ler histórias em que elas se enxergam, a gente também, adultos, precisamos ouvir histórias em que a gente se enxerga e se reconhece. E é muito forte isso que a gente está fazendo hoje,
Sim. de conectar mais e mais mulheres. Então, obrigada pelo seu trabalho. Ok, obrigada. Obrigada por ter aceitado. Eu ainda tô starstruck. Ah, Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu tentei falar bem calmo. Não, olá, tudo bem? Mas eu tava. e eu adoro participar, fiquei muito feliz, imagina. Eu Sim, que fico. perfeito. Obrigada. Então, aí depois, eu acho que tem as informações no seu Instagram, né? A página para comprar, fazer o pedido. Isso. Mas mesmo assim, eu vou pôr na descrição do vídeo tudo. E aí, se você Uhum. tiver mais alguma informação que você queira que eu adicione, eu vou tentar colocar também uma descrição dos livros, né? Com os nomes e tudo mais. Uhum. Descrição aqui embaixo do vídeo. E se você tiver mais alguma coisa, você me manda depois, eu ponho aqui também. Uhum. Tá Ok? tranquilo, tá tudo lá. Perfeito, então, obrigada e um bom dia para você aí, né? Obrigada, o meu dia tá começando e o seu tá terminando. Sim, perfeito. Tá bom, obrigada. Obrigada, obrigada, bom dia, então. Pra você também, tchau. Tchau.